O pé de elefante é um dos legados mais perturbadores deixados pelo desastre de Chernobyl. Trata-se de uma imensa massa de grafite concreto que se formou abaixo do reator número 4 anos após a explosão, quando o núcleo do reator derreteu. Os materiais internos começaram a se misturar e, ao se solidificarem, criaram essa formação tóxica de formato peculiar. Seu nome vem da aparência, que lembra um pé de elefante, com grandes estruturas arredondadas projetando-se de sua superfície. Logo após o desastre, essa massa emitia níveis assustadores de radiação, sendo um dos pontos mais radioativos do planeta na época. Qualquer pessoa que tentasse se aproximar para limpá-la ou analisá-la recebia doses letais de radiação em questão de segundos. Mesmo décadas após o acidente, ficou evidente que o pé de elefante não era perigoso apenas para quem estivesse por perto. Ele continuava a impactar o meio ambiente, contaminando o solo, o ar e a água, dificultando ainda mais os esforços de limpeza. Cientistas têm estudado o fenômeno por anos e ainda se preocupam com a quantidade de radiação que pode estar vazando dessa massa. O pé de elefante permanece como um símbolo dos perigos da energia nuclear descontrolada e das consequências de um desastre dessa magnitude. O coração de Chernobyl. Entre os efeitos mais alarmantes do desastre de Chernobyl está uma condição chamada coração de Chernobyl, um defeito cardíaco congênito identificado em crianças nascidas após o acidente. Acredita-se que a exposição à radiação durante a gravidez tenha causado esse problema em mães que estavam na região no momento do desastre. Esse defeito provoca o desenvolvimento anormal do coração, levando a complicações graves, como insuficiência cardíaca. Infelizmente, o número de casos dessa condição parece ser muito maior do que o relatado inicialmente, e os cientistas ainda não compreendem completamente sua extensão. Muitos dos afetados são filhos de sobreviventes expostos à radiação após a explosão. No entanto, não são apenas os sobreviventes imediatos que sofreram as consequências, as gerações seguintes também foram impactadas. Além de defeitos cardíacos, há relatos de outros problemas congênitos, cânceres e dificuldades no desenvolvimento, todos ligados à radiação. Pesquisadores temem que esses casos sejam apenas o começo de um problema muito maior. A zona da morte de Chernobyl, conhecida também como zona de exclusão, a chamada zona da morte, abrange um raio de 30 quilômetros ao redor do local da explosão. Após o desastre, essa área foi declarada inabitável devido aos níveis extremamente altos de radiação, e as pessoas que ali viviam foram evacuadas. Até hoje, a região permanece em grande parte restrita, com algumas áreas consideradas seguras para visitas turísticas, enquanto outras ainda apresentam níveis de radiação capazes de causar sérios problemas de saúde. O mais inquietante sobre essa zona é como a natureza tomou conta do lugar. Espécies de animais selvagens, como lobos e javalis, voltaram a habitar o local. Embora a recuperação da fauna seja fascinante, cientistas estão preocupados com os efeitos a longo prazo da radiação nesses animais. O tempo parece ter parado nessa região, mas os perigos ainda são bem reais. Pontos críticos de radiação além da zona de exclusão. Um dos maiores temores são os pontos críticos de radiação espalhados de forma imprevisível. Esses hotspots apresentam níveis de radiação muito superiores ao ambiente ao redor e podem ser encontrados em locais aleatórios, como sob árvores, em edifícios ou no solo. Sem equipamentos especializados, eles são praticamente impossíveis de detectar. Em alguns casos, os níveis de radiação nesses pontos são tão altos que uma exposição breve pode ser fatal. O grande problema é que não se sabe exatamente quantos desses hotspots existem ou onde eles estão localizados. Até mesmo cientistas que estudam a área já foram surpreendidos por essas concentrações invisíveis de radiação. Em situações mais críticas, a radiação está enterrada profundamente no solo, dificultando ainda mais sua detecção e previsão. A longo prazo, esses pontos representam uma ameaça significativa à saúde de qualquer pessoa que se aventure pela região, mesmo fora da zona de exclusão. Radiação invisível. O aspecto mais aterrorizante da radiação é sua invisibilidade. Não pode ser vista, cheirada ou sentida, mas é capaz de infiltrar-se no meio ambiente de forma quase imperceptível. Quando o reator de Chernobyl explodiu, enormes quantidades de radiação foram liberadas na atmosfera e se espalharam por vastas áreas da Europa. Apesar de conhecermos os perigos imediatos que a radiação representa para a saúde humana, o verdadeiro temor é como ela pode permanecer oculta por décadas, contaminando o solo, a água e até o ar em algumas regiões próximas à zona de exclusão. Ainda hoje, culturas agrícolas apresentam traços de radioatividade. Isso levanta preocupações de que o abastecimento alimentar possa ser comprometido por gerações. O perigo não está apenas na explosão inicial, mas na exposição contínua e prolongada a baixos níveis de radiação, cujos impactos ainda estão sendo sentidos. Liquidatários. Logo após o desastre, milhares de trabalhadores conhecidos como liquidatários foram enviados para conter a radiação e descontaminar a área. Esses soldados, voluntários e operários desempenharam um papel crucial nos esforços de limpeza, mas pagaram um preço altíssimo.
Expostos a níveis extremamente altos de radiação, muitos desenvolveram câncer, sofreram danos graves nos órgãos e, em diversos casos, perderam a vida nos anos que se seguiram. Ponto mais alarmante é que muitos desses liquidatários receberam pouca ou nenhuma proteção contra a radiação. Foram enviados à linha de frente sem o equipamento de segurança adequado ou treinamento apropriado, sendo tratados como descartáveis. Durante anos, os relatos sobre os riscos que enfrentaram foram minimizados ou completamente ignorados. Estima-se que mais de 100 mil liquidatários foram expostos a níveis perigosos de radiação. As consequências devastadoras para sua saúde só começaram a ser reconhecidas muito tempo depois. A história desses trabalhadores é uma das páginas mais sombrias do desastre de Chernobyl. Um grupo de pessoas que arriscou tudo para lidar com um problema que não causaram, mas que acabaram pagando com suas próprias vidas. Água radioativa. Um dos problemas mais persistentes em torno de Chernobyl é a contaminação da água. Após a falha dos sistemas de resfriamento do reator, enormes volumes de água radioativa foram liberados no meio ambiente. Essa água acabou contaminando rios, lagos e o lençol freático da região. Embora esforços contínuos tenham sido realizados para mitigar o problema, ele está longe de ser resolvido. Partículas radioativas ainda são detectadas em cursos d'água próximos, colocando tanto o meio ambiente quanto os moradores locais em risco de exposição. O maior desafio é a dificuldade em rastrear a contaminação da água, que pode se espalhar silenciosamente por vastas áreas. Além disso, as partículas radioativas têm a capacidade de permanecer no ambiente por décadas, infiltrando-se lentamente no solo e na água, causando problemas de saúde a longo prazo. Novo sarcófago. A estrutura de concreto original, construída às pressas para conter a radiação, começou a se deteriorar com o tempo. Para solucionar o problema, um novo sarcófago, maior e mais avançado, foi construído ao redor do reator de Chernobyl. Conhecido como Novo Confinamento Seguro, ele foi projetado para durar pelo menos 100 anos e tem como objetivo impedir a liberação de radiação. Apesar dessa grande melhoria, ainda existem preocupações. A estrutura é apenas uma solução temporária para um problema que pode durar séculos. Não sabemos o que acontecerá quando o novo confinamento começar a se degradar. Caso ocorra algum colapso ou rachadura, o vazamento de radiação poderia ter consequências catastróficas para o meio ambiente. Essa dependência de uma medida temporária para um problema de tão longo prazo levanta sérias inquietações. Mutações na vida selvagem. Desde a evacuação dos humanos, a vida selvagem ao redor de Chernobyl tem prosperado, mas isso veio acompanhado de um lado perturbador. Muitos animais apresentam sinais de mutações, como membros extras, deformidades e problemas nos órgãos. Embora mutações genéticas ocorram naturalmente, a frequência dessas anomalias na região de Chernobyl é significativamente maior. Cientistas acreditam que a radiação desempenha um papel crucial nessas mudanças. Há preocupação de que, com o tempo, isso possa levar ao desaparecimento de certas espécies. Algumas mutações são quase imperceptíveis, enquanto outras são bastante visíveis, como animais com tumores ou partes do corpo ausentes. Embora algumas espécies estejam se adaptando bem, ainda é incerto como essas alterações genéticas afetarão as populações a longo prazo. A ideia de que a radiação pode ter modificado a genética de tantas espécies na área é assustadora. Sinais de rádio fantasma. Outro mistério de Chernobyl são os chamados sinais de rádio fantasma. Explorações na zona de exclusão frequentemente relatam transmissões inexplicáveis em frequências que deveriam estar silenciosas. Exploradores urbanos com rádios captaram vozes distorcidas e sons estranhos, que não se parecem com os ruídos típicos de rádio. Alguns teorizam que esses sinais podem ser um efeito eletromagnético residual do desastre nuclear. Já aqueles inclinados ao paranormal acreditam que essas transmissões são tentativas de comunicação de espíritos das vítimas do desastre. Seja qual for a explicação, os sinais de rádio fantasma permanecem um enigma que adiciona mais uma camada de mistério a Chernobyl. Obrigado por assistir.